Crie conteúdo de qualidade, né? Como já diria o filósofo, o conteúdo é rei. Então você tem que ter um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade, porque o conteúdo por si só vende. Crie conteúdo de qualidade. Para você criar um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade, obviamente você precisa entender quem é o seu público, quem são as pessoas que consomem o seu conteúdo. O que essas pessoas gostam de ver, qual o tempo que elas gostam de ver, qual é a forma de conteúdo que eles gostam de ver. Então é importante que você trabalhe em cima de entender, principalmente, quem é o seu público, quem são as pessoas que vão consumir, quais são os interesses, quais são as necessidades. Ah, o meu público é um público que gosta de rir, eu tenho um canal de entretenimento. Como é que eu posso fazer ele rir? Ah, meu público quer informação, quer tutorial, precisa ensinar. Então, como que eu vou ensinar? Vou fazer um infográfico, vou mostrar na prática, vou mostrar de forma teórica. Então, é importante eu entender o que eles gostam e qual é a melhor forma de entregar esse conteúdo. Para isso, a gente utiliza até a questão do marketing de conteúdo. Tá? A gente tem até um treinamento também de marketing de conteúdo, que a gente mostra como que você pode gerar conteúdo de qualidade, tá? Essa é a ideia da gente trabalhar com marketing de conteúdo, tá? A gente tem esse treinamento aqui de marketing de conteúdo, o link está aqui. Curso de marketing de conteúdo da Expert Digital, a gente mostra aí passo a passo, né? Tem todo o conteúdo programático aqui para você definir conteúdo, para você mensurar, enfim, é importante você definir quem vai consumir e também depois definir se esse conteúdo está atingindo o objetivo ao qual ele se propôs. Essa é a ideia da gente trabalhar com bom conteúdo, um conteúdo de qualidade. Obviamente que para isso você precisa definir quem é o seu público. E para definir o seu público, você pode realizar uma pesquisa, né, para poder entender melhor. Então, primeiro, está ali, ó, faça análise demográfica. Qual a idade das pessoas que vão ver? Não adianta você falar, as pessoas podem ter de 18 a 70 anos. Se você definir, você está tirando para todo lado. E quem tenta tirar para todo lado não alcança ninguém. Então, se o meu objetivo é de 18 a 30 anos, é um público mais jovem, eles gostam de um tipo diferente de conteúdo de pessoas, por exemplo, acima de 60 anos. Então, se eu tenho essa definição de idade, de gênero, de localização, eu vou trabalhar só com Norte e Nordeste. Talvez a fala, né, e o tipo de conteúdo seja diferente de trabalhar um conteúdo para o Sul. Qual é o nível de escolaridade? Então, às vezes, se você fala com uma pessoa muito culta, você tem uma forma diferente daquelas pessoas que estão iniciando, por exemplo. Né? Um grande exemplo, até vi o Whindersson Nunes falando sobre isso, que o público dele é um público daquele do fundão, que senta no fundão da classe, que quer saber de zoeira. Diferente do público do Porta dos Fundos, que é um público mais culto, é um público mais velho e tudo mais. Então, as piadas, né, as formas de criação de conteúdo são um pouquinho diferentes porque os públicos são diferentes. Analisar o comportamento. Você tem, por exemplo, dentro do YouTube, o YouTube Studio. E dentro do YouTube Studio você tem o YouTube Analytics. E aí você consegue saber o tempo de retenção, né, se as pessoas estão ficando até o final, se as pessoas estão clicando, qual é o tipo de conteúdo que as pessoas estão mais assistindo. Então o YouTube Studio, na aba de Analytics, você tem uma excelente ferramenta para entender melhor o comportamento do seu público em relação ao conteúdo que você está trabalhando. É uma excelente ferramenta a ser explorada nesse sentido. E também dados psicográficos, valores, crenças e atitudes e tudo mais. Vou dar um exemplo. Existem muitas pessoas, existem muitos professores de marketing digital por aí. E principalmente nos treinamentos presenciais a gente consegue entender quem é o público que nos segue. Então às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam, eu assisti o fulano tal, fulano xinga todo mundo, fala um monte de palavrão e você é mais tranquilo. Então, por exemplo, a gente se contém nessa questão de sair xingando todo mundo, diferente de outras pessoas que também trabalham nesse segmento que a gente trabalha, que falam mais esses termos. Tá? Então, são valores diferentes. O nosso público tem um valor diferente, por exemplo, em relação a alguns dos nossos concorrentes. Então, o que seu público gosta? O que seu público não gosta? Crie conteúdo que seja interessante e que seja útil para o seu
consumidor, a gente falou do marketing de conteúdo. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, é um conteúdo de valor, não é simplesmente criar algum tipo de conteúdo. Por exemplo, se você tem um canal no YouTube e assistir essa live até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar o desempenho do seu canal. Tenho certeza, porque aqui a gente vai entregar um conteúdo que seja útil. Muito desse conteúdo aqui a gente entrega no conteúdo pago. E a gente está entregando para você gratuitamente. Então, se você assiste até o final, certamente você vai conseguir melhorar o desempenho do seu canal no YouTube. Isso é conteúdo útil. Você entra de um jeito e depois que você finaliza aquele conteúdo, você sai de um outro jeito. Essa é a ideia de um bom conteúdo útil, um bom conteúdo que seja relevante para o seu público. Tá? Então tá lá. Escolha temas que sejam relevantes para o seu público. Para isso, para escolher, você pode utilizar o Google Trends, você pode utilizar os grupos no Facebook, você pode entrar lá na Amazon e ver as resenhas e comentários dos livros que a sua audiência lê. Você pode entrar em grupos de WhatsApp para ver o que as pessoas estão conversando sobre determinado assunto. Então você tem grupos no WhatsApp e LinkedIn. Ou seja, existem N formas de você descobrir temas que sejam relevantes para o seu público-alvo. Essa aqui eu acho bem interessante. Tá? E também passar ali por grupos no Facebook, WhatsApp e LinkedIn. Ver quais são as maiores dificuldades, as perguntas que as pessoas têm e assim por diante, dentro do tema que você atua. Ter informações precisas e atualizadas, né? Então não adianta eu ficar falando aqui um monte de fanpages se as pessoas não estão utilizando muito mais o Facebook. As pessoas agora partiram para o Instagram, então não adianta eu ficar falando só de fanpage, agora eu tenho que falar do Instagram. Daqui a um ano, talvez não seja mais interessante eu ficar falando de Instagram, talvez seja interessante ficar falando de TikTok. Então forneça informações que sejam precisas e também atualizadas. Utilize a linguagem clara, não adianta eu ficar falando aqui termos técnicos. Se você entrar numa agência de publicidade, né, eu já trabalhei em algumas, já tive algumas, você tem um ambiente totalmente diferente, com uma fala totalmente diferente. Então você tem ali, por exemplo, termos como bid, deadline, brainstorm, targeting e assim por diante. São vários termos utilizados naquele meio. Mas eu tenho plena consciência que a maioria das pessoas que acessam os nossos conteúdos não são de agência. Então não adianta eu ficar utilizando no nosso conteúdo esses termos que geralmente são de agências de marketing digital, de agências de publicidade. E apresente o conteúdo de forma clara e atraente. Você pode contar, por exemplo, histórias, você pode utilizar de copies. Tem uma forma de contar histórias chamada Jornada do Herói. Tem vários filmes que se espelham nessa jornada, como por exemplo o Rei Leão. Então são formas de você apresentar o conteúdo de forma envolvente, um conteúdo que mantém a pessoa ligada do começo ao fim. E a gente sabe que no YouTube, se a pessoa assiste seu vídeo do começo ao fim, você tem mais chances de expor o seu conteúdo dentro do YouTube. Pesquise por palavras-chave. O que é uma palavra-chave? Palavra-chave é o que a pessoa vai lá no Google e digita. Palavra-chave é o que a pessoa entra lá no YouTube e digita. Então tudo que a pessoa digitar no Google, no YouTube, enfim, nós entendemos como palavras-chave. Então não adianta eu ficar produzindo conteúdo com base naquilo que eu acho que as pessoas estão pesquisando. Na verdade, eu preciso saber, eu preciso pesquisar o que as pessoas estão pesquisando. Para isso, a gente até comentou dos termos, né, das ferramentas, principalmente o Google Trends. Então você tem o Google Trends que vai te ajudar nisso. Google Trends. Você tem uma ferramenta do Google Ads. Dentro do Google Ads você tem uma ferramenta que é gratuita, chamado Planejador de Palavras-Chave. Por lá também você vai conseguir saber o que as pessoas estão pesquisando. Você tem uma outra ferramenta chamada Answer the Public, que também é uma ótima ferramenta para você entender o que as pessoas estão pesquisando. Ok? Você tem várias ferramentas que você vai entender e aí você vai produzir conteúdo com base no que as pessoas estão pesquisando. Não é no achismo. Às vezes você pensa no achismo, produz o conteúdo, mas não existe demanda para aquele achismo. Consequentemente, você não vai conseguir resultado, as pessoas não vão encontrar o seu conteúdo. Então é importante que você pesquise, né? Veja o que as pessoas estão pesquisando e aí sim você vai produzir um conteúdo.
que existe demanda, que existe interesse por parte do público. As palavras, tá lá, são os termos que as pessoas utilizam para pesquisar. E as tendências são os assuntos. Você tem também o Trend Topics do Twitter. Você consegue ver quais são os assuntos do momento, que é agora chamado de X, né, de X. Então, dentro do Trend Topics, você consegue também saber quais são os conteúdos do momento. Até no Google Trends eu também consigo saber quais são os conteúdos do momento. Lembrando que essas duas ferramentas, né, o Google Trends também é uma ferramenta gratuita e extremamente valiosa para você saber o que as pessoas estão pesquisando. Dicas para criação de vídeo. Né? Eu não estou falando de ter um vídeo profissional, nível Hollywood, mas um vídeo que seja atrativo, um vídeo que tenha história. Tem muito vídeo que as pessoas gostam de ficar cortando respiração, porque daí a pessoa que está falando, ela fala sem parar, e ela consegue manter melhor a atenção do usuário, então é uma boa opção nesse sentido. Deve ser visivelmente interessante manter a atenção. E aqui a gente colocou algumas dicas. Ter uma boa iluminação e principalmente um bom áudio. O áudio é mais importante do que o conteúdo. Mais importante do que o conteúdo. Escolha uma boa câmera e um software para poder fazer edição. Né? Hoje, por exemplo, você está vendo essa live no StreamYard, streamyard.com.br. Você tem também o Camtasia, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui para fazer as edições de vídeo. Tá? Você tem diversas ferramentas. O OBS que vocês estão vendo aqui, ó, a gente usou por muito tempo também o OBS para fazer as transmissões. Então são várias ferramentas de qualidade que você pode utilizar para poder fazer as edições dos seus vídeos. Okay? Então escolha uma boa câmera e escolha um bom software de edição. Claro que eu não estou falando de software profissional, tipo Premiere, Vegas e tudo mais, que daí é um outro mundo, uma outra história. Grave vídeos com uma boa qualidade de imagem e som. Use uma narrativa que seja envolvente, né? Para isso você pode montar um roteiro, ter um bom roteiro. Hoje você tem, por exemplo, IA para fazer isso. Você tem inteligência artificial para te ajudar a montar um roteiro. Você pode montar um roteiro no ChatGPT. E adicione elementos visuais, como animações, gráficos, transições de vídeo. Então isso, obviamente, ajuda a ter um vídeo mais atrativo. E por fim, otimize títulos, descrições e tags. É o famoso SEO. Lembrando que no nosso treinamento você tem conteúdo de SEO voltado para YouTube. Tá? Nesse curso aqui você tem conteúdo de SEO voltado para YouTube. Cadê aqui? Tá aí, ó. Conteúdo de SEO voltado para YouTube. Então é importante que você tenha esse conteúdo de SEO. O que é o SEO? Né, eu vou mais para frente falar especificamente de SEO, que é o Search Engine Optimization, que é uma forma de você otimizar o seu conteúdo, otimizar os seus vídeos, principalmente a escrita que vem junto com o seu vídeo, para que você consiga boas posições na pesquisa do Google. Não só no YouTube, mas também na parte de vídeos do Google. Por exemplo, como arrancar um dente. E aí eu venho aqui em vídeos, ó, e aqui em vídeos você tem vários vídeos que estão aparecendo dentro do próprio Google. Mas se você trabalhar bem com o SEO, você consegue também ranquear. Além de ranquear lá dentro do youtube.com, você vai poder ranquear na aba de vídeos do YouTube. Tá? Então são formas de você ranquear melhor o seu canal no YouTube. Ou seja, você precisa otimizar títulos, descrições e tags aqui no YouTube.